que tudo que tem lugar nesta tarde aqui está ao encontro deste objetivo. Porque o avivamento é de Deus, mas acontece na história. E acontece recorrentemente na história. Hoje nós já tivemos oportunidade de 2 vezes perceber isso. A palavra muito agradável do reverendo Leandro, quando nos levou lá para o século V a.C., Israel retornando do cativeiro babilônico, a reconstrução da cidade, dos muros, o templo, e um movimento histórico que foi determinante a partir do avivamento, tendo Neemias, Esdras como protagonistas, mas acima de tudo a mão do Senhor guiando. Depois a palavra abençoadora do reverendo Samuel, nos levando para mais longe ainda na história, os tempos de Davi, e fosse em função da perseguição de Saul, fosse da perseguição temporária de Absalão, o fato é que aquele servo de Deus precisou se confiar totalmente no Senhor, e Deus o abençoou ricamente. Quero que você venha comigo por um outro momento da história, muito especial para nós nestes dias. João capítulo 13, nós vamos ler do verso 1 ao verso 10. João 13, 1 a 10. Se você pode, fique mais uma vez em pé. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Nós queremos que ela fale profundamente ao nosso coração. De 1 a 11, melhor dizendo. João 13, 1 a 11, nós lemos assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e que voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, tomando uma toalha, cingiu-se com ela, depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e esse lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Praza o Senhor abençoar-nos na meditação da sua palavra pela orientação do seu Espírito Santo. Amém? Vamos assentar. A festa da Páscoa. Se é uma coisa que caracteriza o povo de Israel, são as festas. Eu tenho dúvida se os judeus eram israelitas, se os baianos eram israelitas, ou os israelitas são baianos, né? Já que vocês gostam muito de festa. O fato é que quando você vai lá para o livro do Levítico, você tem uma lista de celebrações, de festividades que eram observadas cuidadosamente. No único capítulo se fala da festa da Páscoa, se fala da festa das primícias, das colheitas maravilhosas, da festa do Pentecostes, que acontecia 50 dias depois da Páscoa. Aliás, é por isso que ela chama Pentecostes. Pentecostes é um numeral. Penta, 5. 5 vezes 10, pentaconta, Pentecostes. E era para celebrar muito especialmente os cuidados com os menos favorecidos. A indicação é que deixassem nos campos um pouco das colheitas para que estas pessoas mais pobres pudessem recolher aquilo para si. E ainda a festa das cabanas, a festa dos tabernáculos, para trazer à memória a realidade que Israel passou pelo deserto, morando em tendas, tendo que ir de acampamento em acampamento. Mas, indiscutivelmente, a principal, a primordial, era a festa da Páscoa. A festa da Páscoa, nós bem sabemos, não é o coelhinho, não é o chocolate, não é o ovinho de chocolate. A festa da Páscoa é uma festa
primariamente judaica. E ela tem esse nome exatamente por um acontecimento que se deu na noite em que o Senhor libertou Israel do cativeiro egípcio. Depois de cerca de 4 séculos, agora era hora de sair. Não iam sair de qualquer jeito. Iam sair de uma maneira magna, de uma maneira absoluta, de uma maneira diferenciada. Eles iriam sair carregados, sim, de haveres, de produtos, de coletas que iam fazer junto aos seus vizinhos egípcios, mas iam sair com a marca do Senhor sobre as suas vidas, porque naquela noite eles realizaram uma festividade, eles se reuniram em família, e havia um indicativo muito claro: esta festa, este jantar, esta ceia, vai ter um prato principal, e o prato era um cordeiro. Ah, que coisa gostosa! Eu sei que você, quando terminar aqui a jornada de hoje, essa maratona espiritual, você vai comer alguma coisa, nem que seja um lanchinho, mas se for um cordeiro vai ser melhor ainda, né? E na mesa posta deveriam estar ali vários elementos: pão, vinho, ervas amargas, para lembrar-se da amargura que fora aquele tempo de escravidão. Mas eis que o cordeiro, na hora de ser preparado, era mister que o seu sangue fosse separado, e este sangue deveria ser passado, deveria ser aspergido nos umbrais da casa que estava reunida para aquela festividade, porque aquele sangue carmesim, quando estivesse na porta, seria um indicativo para que o anjo do Senhor, que passaria matando todos os primogênitos do Egito, passasse por sobre aquela casa sem levar nenhuma vítima, sem haver qualquer perda. Por acaso, se um judeu ouvidasse isso, achando que era bobagem, achando que era alguma implicância de Moisés, ele poderia ver no dia seguinte que algum morto estaria na sua casa. Aquele sangue era a garantia para que o anjo passasse por sobre aquela casa e não levasse nenhum morto. E o verbo passar, na língua hebraica, é o verbo pessah. E pessah é de onde nós extraímos a palavra Páscoa. Páscoa é passagem. E então agora, passados muitos séculos, mais ou menos 1500 anos, estão reunidos Jesus e os discípulos para comemorar o Pessah, a Páscoa judaica, mas que agora se atualiza na pessoa do Senhor Jesus. Agora toma um formato mais objetivo, porque se era o cordeiro o prato principal, agora também era o cordeiro, mas não aquele que estava sobre a mesa, aquele que estava falando, aquele que estava ali junto dos discípulos. Em algum momento antes, quando Jesus, nas suas incursões, passeava pelas aldeias, João Batista o avistou de longe, o conhecia porque eram aparentados, e voltou-se para os seus seguidores e disse: ali está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O sangue do cordeiro lá no Egito serviu para salvaguardar a vida do primogênito israelita. O sangue de Jesus, que morreu na cruz do Calvário, é a nossa salvaguarda da redenção eterna. Ele está sobre os nossos corações, Ele está sobre as nossas vidas, e nós estamos celebrando nestes dias, com maior vigor ainda, esta bênção divinal, esta graça maravilhosa, esta realidade do Senhor sobre as nossas vidas. Impressionou-me no dia de ontem o noticiário para perceber a evasão das nossas grandes cidades, aproveitando este feriadão, né? Diga-se de passagem, convenhamos, né? Sexta, sábado, domingo, segunda-feira, e tem gente que já saiu na quinta-feira e só vai voltar na outra quarta, né? Já vai emendar. Brasileiro gosta de fazer ponte, viaduto de feriado. É pena que a gente perdeu de vista o sentido, o significado destes dias. Porque o dia de hoje, especialmente, ele é significativo demais. Eu diria assim, ele é
decisivo na história humana e universal. Porque os planos do Senhor são eternos. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. E os seus propósitos vão acontecendo conforme o seu querer. A própria criação, a queda, não tomou de surpresa o Senhor, que conhece todas as coisas. Já a promessa do descendente da mulher, no próprio capítulo da queda, anunciando que ele viria para esmagar a cabeça da serpente, tudo corre de acordo com o plano de Deus. E a encarnação do Verbo, doutrina preciosa para nós, sabermos que o Deus eterno assume a humanidade na pessoa do seu Filho para dar cabo da obra da redenção. Tudo isso é muito importante, mas se Jesus, naquela madrugada de sexta-feira, no Getsemane, pesaroso do que já estava por vir, na sua oração ele tivesse orado apenas assim: Pai, afasta de mim este cálice, e parasse por aí a sua súplica, e nós não estaríamos aqui. Mas ele completou a sua oração: mas seja feita a tua vontade. Consegue entender a importância desse dia? E se quando ele já estava ali no madeiro, já aprisionado com os cravos nas mãos e nos pés, e sendo zombado com impropérios pelos que estavam ao redor, mormente a soldadesca, dizendo: se és filho de Deus, desce daí. E ele tivesse descido, onde é que nós estávamos agora? Consegue ver a importância de uma data dessa? Não é feriadão para nós, não. É o nosso feijão com arroz. É o nosso dia a dia. É a experiência da nossa vida. Então vejam bem, fosse lá no tempo de Jeremias, no tempo de Davi, aqui também, nós estamos diante de um episódio que tem tudo a ver com avivamento, porque é uma coisa que vem de Deus. E eu quero pontuar algumas coisas muito rapidamente. Nós estamos aqui passando pela metade dessa nossa maratona. Quero dar oportunidade aos meus colegas que ainda faltam para conseguir captar a sua atenção, mas algumas coisas são preciosas nesse texto e que vão ao encontro desse nosso objetivo do Aviva Bahia. E a primeira coisa é exatamente esta: o avivamento é uma expressão maravilhosa do amor de Deus para conosco. Naquela ocasião, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Ah, como Deus nos ama! Ah, que grande amor o Senhor tem por nós! Um amor infinito, um amor precioso, um amor continuado, um amor que é capaz de dar-se, doar-se por nós. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a vida pelos seus próprios amigos. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido, sendo nós ainda pecadores. Nós não somos amados de Deus porque já somos crentes, também somos amados por Deus por este exercício de fé, mas antecipadamente Ele colocou os olhos sobre nós e derramou o seu amor. Avivamento é fruto do grande amor de Deus, que dos altos céus derrama do seu Espírito Santo. E notável que o Espírito Santo entra nesta equação de uma maneira maravilhosa. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ah, quando a nossa alma pensa nesse Deus cheio de glória se revelando a todos nós, isso é maravilhoso, é a nossa grande esperança. Mas também, se a situação está difícil, está apertada, está como foi descrita na policrise que nós temos vivido, não tem problema, nós nos gloriamos apesar das tribulações, porque tribulação vai demandar perseverança na fé. Você que diz que é crente, espera a tribulação para ver se você é mesmo. Tribulação testa a nossa fé. E a perseverança vai acabar desembocando numa vida de experiência profunda com o Senhor. Tribulação, perseverança
Experiência e crentes experimentados são crentes experiençosos, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Você não precisa mais esperar o advento do Espírito Santo, ele já foi derramado sobre toda a carne. Uma expressão ampla que significa que sobre a igreja do Senhor há a presença do Espírito Santo. Porque se não há a presença do Espírito Santo ali, então não há igreja. É uma obviedade. Agora, uma vez que nos foi disponibilizado, se acha ao nosso dispor esta bênção, nós precisamos crescer nisso. Nós precisamos estar na presença do Senhor, recorrendo a Ele, dizendo sempre: Senhor, enche-nos de Ti, enche-nos do Teu amor, enche-nos do Teu poder, enche-nos da Tua graça, enche do Teu fervor, enche-nos da Tua companhia. E Ele não vai faltar, porque o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Avivamento é uma obra de Deus, da graça operosa do Senhor sobre nós, mas que acontece na nossa história, no nosso cotidiano. É por isso que Abacuque, quando roga ao Senhor, capítulo 3, a sua preciosa oração, que termina de uma maneira tão linda: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, o produto da oliveira minta, não haja gado nos currais, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Porque primeiro de tudo, Abacuque ora assim: aviva, Senhor, a tua obra no correr dos anos. E leia ali: correr dos anos, no correr dos meses. E leia ali: correr dos meses, no correr dos dias, correr das horas. Nós podemos provar disso no cotidiano das nossas vidas. Está ao nosso dispor, porque o avivamento é uma obra do amor de Deus, um amor que vai às últimas consequências. Tendo amado os seus que estavam no mundo. E como amor? Não é fácil amar gente como nós. Não é fácil amar gente como aqueles primeiros discípulos. Amar um Pedro impetuoso, tomava a frente de tudo, como dizia bobagem, né? Como faltava até com a cortesia. Amar um quase adolescente como João, como a gente costuma dizer, os nossos aborrecentes, né? Mas no final foi um discípulo tão amado, de maneira até especial, é destacado isso. Jesus amou no dia a dia, amou no cuidado particular com cada um deles, nas suas crises, nas suas lutas familiares, inclusive. E Ele o amou até o fim, até o fim. Não foi nesta hora crucial que Ele disse assim: bom, eu já amei bastante, agora não amo mais. Agora traga isso para a sua vida pessoal, para a sua experiência em Cristo. Como o Senhor tem amado você. Amou você desde antes da fundação do mundo para escolher você para ser santo e irrepreensível. Amou você trazendo você à luz no tempo e no espaço. Amou você se revelando de uma maneira clara e absoluta pelo evangelho que foi anunciado. Amou você derramando seu espírito no seu coração. Em amado você a cada dia, dirigindo e orientando a sua vida nas mais diferentes circunstâncias. Tendo amado os seus, amou-os até ao fim. Esses são os cuidados maravilhosos do Deus que realiza uma obra viva em nossos corações. Mas há uma segunda coisa que eu preciso destacar desse texto acerca de avivamento. Avivamento é, sim, um derramar profuso do amor de Deus. Mas o avivamento se dá também num cenário, num contexto de uma grande batalha. Uma batalha espiritual. O cenário do amor, de repente, é alternado para um cenário de luta, de aflição, de combate. Versículo 2. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, entrou em cena o traidor. E ele volta à cena no versículo 11. Jesus sabia quem era o traidor. E nós não continuamos lendo o texto, mas na parte que segue,
ele é mais uma vez mencionado como aquele que falharia com o Senhor. Nós estamos aqui numa festa espiritual, e são os louvores, e a adoração, e a intercessão, e a proclamação, mas a batalha espiritual está em curso. A batalha espiritual acontece sediada no nosso coração. A batalha espiritual está ao nosso redor. E parece que isso tem se intensificado tremendamente. Como é difícil a gente celebrar uma festividade religiosa, vamos chamar assim, como aqui costumamos chamar da Semana Santa. Temos lá as nossas diferenças com outro segmento religioso do país, mas tirando essas diferenças, nós também celebramos num contexto tão antirreligioso como o que nós estamos vivendo hoje. Recebi dessas postagens que a gente recebe o dia inteiro, uma mensagem que em determinado município do nosso país foi passada uma circular pela Secretaria de Educação do município para que as comemorações desta semana evitassem a todo custo qualquer menção religiosa. Deve ser um portento fazer isso, né? Já foi levantada a mão que algumas pessoas aqui trabalham na educação. Você tem o desafio de passar uma semana como esta, em que você precisa dar uma aula a respeito disso, passar uma informação histórica, mas não pode mencionar coisas religiosas. É desse nível que as coisas estão hoje. É uma batalha, não é? É uma luta, não é? A gente achava que a nossa batalha era porque nós temos um jeito de celebrar a festa da Páscoa, os eventos que aconteceram nessa semana, em relação àquele outro segmento, até majoritário no país. Fichinha. Hoje a gente não pode abrir a boca num ambiente educacional, empresarial, público. Vamos fazer a festinha aqui fechadinho, né? Aqui entre quatro paredes. Por enquanto a gente pode fazer essas menções aqui dentro. Está cheio de Judas ao nosso redor. Está cheio de traidores. Nós estamos numa batalha, porque o avivamento acontece neste contexto. Nós não estamos vendo o mover do Senhor acontecendo sem ser contraditado, sem ser contrariado. Mas é desse jeito mesmo. É só observar este episódio. E nós podemos ver tantos outros antes nas Escrituras e depois em que as coisas se deram deste jeito. Um movimento missionário que especialmente Paulo, o apóstolo dos gentios, ia fazendo pela Ásia Menor afora, depois atravessando o mar Egeu, alcançando o continente europeu, onde chegava para proclamar o nome do Senhor. Ele era contraditado, era aprisionado, algumas vezes lapidado, apedrejado, outras tantas ele era apenas tratado com indiferença. É desse jeito que o avivamento vai acontecendo, num contexto de uma luta, de uma batalha, de um conflito que é de natureza cósmica. Não uma coisa pessoal, minha contra você, da minha igreja contra a sua igreja. Aliás, a gente consegue ver em episódios como esse que essas coisas são facilmente superadas, né? É só colocar um coral cantando aqui, achando o repertório comum, que essas coisas passam. Mas essa luta espiritual não passa apenas com este sentimento, mas com a certeza de que ela é um ambiente no qual nós temos que ver a obra do Senhor acontecendo. Não foi diferente aqui, naquela noite especial, naquele dia em particular de manifestação do propósito do Senhor. Porque o avivamento é sim uma expressão do grande amor de Deus para conosco, mas ele também acontece num ambiente hostil, num contexto de contradições, e precisamos estar atentos a isso. Mas a gente chega na parte que costumamos dizer assim, é o cerne desta passagem, porque surpreendentemente, naquele momento que ia começar a refeição pascal, Jesus se levanta, vai ao cômodo do lado, tira sua toga principal, se reveste de uma toalha comum,
pega uma bacia e vem lavando os pés dos discípulos. Uma coisa inusitada, uma coisa inesperada, uma coisa surpreendente, uma coisa que não era para ele fazer. Porque era muito comum, quando se chegava na casa de alguém, haver já alguém indicado para fazer esse tipo de serviço. Normalmente o funcionário, o empregado da casa. Mas se não tivesse algum familiar, geralmente eram os meninos, né? Não tinha nada para fazer, falava, vai lá lavar o pé do convidado, né? Mas jamais se imaginaria que Jesus iria fazer isso. Jesus, numa ocasião, foi jantar na casa de Simão, um fariseu, e quando chegou na casa de Simão, junto com seus discípulos, já foi entrando, sentando, e dali a pouco uma mulher veio por detrás de Jesus e começou a chorar desbragadamente. E as suas lágrimas desciam pela face até os pés de Jesus, cheios de lama, e as suas lágrimas iam como que lavando os pés de Jesus, a ponto dela dizer, bom, não tem toalha aqui, vou enxugar com os meus cabelos, aqueles longos cabelos. E ela fez isso, e aí começou o bochicho. Começou o diz-que-me-diz-que. Se ele fosse profeta, ele bem saberia quem é essa mulher que está fazendo essa cena aí. É profeta coisíssima nenhuma. E o Senhor Jesus, capturando aquele ambiente, respondeu, Simão, eu cheguei na tua casa e você olvidou aquele costume que é comum entre nós, de acolhimento, que é oscular a face. Eu fui chegando, sentei, você não me deu um beijo. Essa mulher não para de beijar os meus pés. Eu cheguei na sua casa, você não mandou o seu funcionário ir lavar os meus pés, que estão empoeirados. Aqui não tem asfalto, não tem calçada. Eu vim andando a pé, muitas vezes até descalço as pessoas andavam. E você não despachou um só para lavar o meu pé. E ela está lavando com as lágrimas e enxugando com os cabelos. Sabe por quê? Porque ela reconheceu que é muito pecadora, então ela está sendo recompensada pela minha graça, ela está descobrindo que ela é muito amada do Senhor. Você não acha que você seja tão pecador assim? Então você não tem este gesto. E às vezes a gente é flagrado em atitude como essa. Nos achamos não tão pecadores. Então não precisamos demonstrar tanto amor para com o Senhor. E ela demonstrou. Agora é a vez de Jesus assumir o papel do serviçal e vai ao encontro dos seus discípulos para lavar-lhes os pés. O que aqui determina para nós um terceiro aspecto importante nesse movimento do avivamento. Avivamento é uma oportunidade de servir. Avivamento é uma avenida para sermos servidores. Quem imagina o avivamento como alguma coisa assim que a gente espalma as mãos e os braços e diz, Senhor, vem sobre nós, e não fazemos nada, ainda não descobriu o valor e a importância do avivamento. Porque ao longo da história, os grandes despertamentos, principalmente os norte-americanos, mas não menos os europeus, e realidades têm acontecido na África, estas realidades têm movido a igreja do Senhor a trabalhar, a servir, a arregaçar as mangas, a lavar os pés uns dos outros, a enxugar com os cabelos se necessário, a fazer um papel do serviçal. O povo avivado não é um povo senhoril, é um povo servil. É um povo que quer saber o que está precisando fazer, eu tenho que estar lá. Tem algum vazio aqui? É ali que eu vou preencher. Porque às vezes é complicada essa história no seio da igreja, a igreja que está naquele fervor, naquela dedicação, naquela vida de oração, um grupo de louvor que canta de uma maneira maravilhosamente, pregadores excepcionais, e todo mundo quer fazer aquilo que já está sendo feito. Eu quero também um espacinho ali no grupo de louvor. Eu quero também ter um cantinho aqui na equipe de pregação, na direção, e não estão olhando os vazios. Os lugares que precisam ser ocupados, as coisas que precisam ser preenchidas. E sabe o que acontece? Dali a pouco começa a dar atrito, porque não tem mais lugar para todo mundo lá na frente, e cantar, e pregar, e ensinar. Mas está cheio de espaço para socorrer, para ajudar, para estender a mão ao abatido, para dar o ombro amigo àquele que está chorando. Espírito de serviço.
Espírito de serviço. Jesus, nesta antevéspera, na véspera, na verdade, do seu sacrifício, ele assumiu mais do que nunca aquilo que era já vaticinado por Isaías e outros profetas também, como servo do Senhor. O servo do Senhor. Olhamos para ele e não divisamos beleza nenhuma, mas o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. É verdade que este modo de Jesus agir e atuar foi determinante para aquilo que vem na outra parte que nós não lemos, não é o nosso objetivo hoje, mas onde Jesus diz: vocês viram o que eu fiz? Entenderam? Se eu, sendo Senhor e Mestre, lavei os pés, eu estou dando exemplo para vocês. É para vocês fazerem a mesma coisa. É para vocês terem esse mesmo cuidado uns pelos outros. Não sejam arrogantes espirituais. Não se assomem como líderes que estão acima de qualquer cogitação. Ai de nós, se estamos pensando que o avivamento é para dar protagonismo e destaque para esse, para aquele outro. Deus tenha misericórdia da igreja do Senhor neste país, quando ela pode estar olvidando isso e imaginar que o avivamento tem esta característica de exaltar pessoas e não o Senhor Jesus, de trazer protagonismo a determinadas pessoas e não glória ao Senhor nosso Deus, porque da nossa parte o que se demanda é servir, e servir nas realidades mais humildes, mais mínimas possíveis, mais esquecidas, aquelas que não têm qualquer iluminação. Estamos ali, na obscuridade, fazendo a obra do Senhor. Foi assim que aconteceu com a Galileia dos gentios, a terra da obscuridade, pois foi exatamente ali que o Senhor Jesus cresceu, chegou à juventude, à maturidade, e dali começou a realizar o seu ministério em Cafarnaum, para depois só vir a ser sacrificado em Jerusalém. É dos lugares humildes, das posições modestas, que a igreja do Senhor cresce, assoma e realiza a obra do Senhor. Porque o avivamento, sim, é um derramar do amor de Deus sobre nós. Acontece num contexto de batalha espiritual, mas ele é visto pelo servir. Servirmos um ao outro, servirmos na força do Senhor, servirmos como o Senhor Jesus serviu-nos. Eu quero terminar porque é um quarto aspecto que não pode fugir de nós. E há apenas 2 discípulos que ganham destaque nesta passagem. Um deles já foi mencionado, destaque negativo: Judas Iscariotes. Mas o outro é Pedro, que alguém pode dizer assim, mas Pedro também recebeu lá as suas advertências, como nesse texto. Porque quando chegou a vez de Pedro ter os pés lavados por Jesus, eu fico imaginando que o primeiro, o segundo, o terceiro também pensassem, mas o senhor vai lavar meu pé? Mas ficaram quietinhos, né? Não tinham aquela atitude mais avantajada como era própria de Pedro. Quando chegou a vez de Pedro, disse: não, senhor. Os outros ficaram quietos, deixaram passar batido, mas eu não. Comigo não, Jesus. O senhor vai lavar meu pé? Calma, Pedro. Calma. Eu tenho que fazer. Você vai compreender depois. Se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Aí o Pedro diz: então, peraí. Vamos ali para fora, o senhor vai me dar um banho inteiro. Eu quero cabeça, tronco e membros. E passa aí um cremezinho, rinse, um creme, como é que chama? Condicionador. É porque eu já não uso mais há muito tempo, não sei como. Condicionador no cabelo, né? Tem esse cabelo bonito igual ao do Hernandes, né? Nós tínhamos cabelo igualzinho, né, Hernandes? O que aconteceu? Você pegou tudo? Ah, faz favor, né? A minha vantagem é que eu não tenho tanto cabelo branco como você, viu? O fato é que Pedro diz assim: senhor, eu quero tudo. Eu disse: não. Quem já se banhou só precisa lavar os pés. Veja bem, tomado ao pé da letra, até tem razão, né? Porque eu moro numa cidade fria. Eu costumo tomar 2 banhos diários.
o banho da manhã para despertar, para aguentar o dia, e depois o dia inteiro na luta, chega de noite, a dona patroa até diz assim, só faz assim, eu já sei, tem que tomar banho. Mas sabe, chegar 5 graus, 0 graus, aí tem que virar para ela e dizer assim, dá para lavar só o pé hoje? Dá uma chancezinha, né? E ela é boazinha comigo, porque ela também faz a mesma coisa nesse dia, né? Lavar os pés. Mas aqui tem uma simbologia tremenda. Não é questão de higiene pessoal, é questão de higiene espiritual. Quem já se banhou, está lavado, está pronto. Mas precisa cuidar dos pés. Nós fomos lavados, nós fomos banhados, nós tomamos a chuveirada que o Senhor Jesus proveu para nós na cruz do Calvário. Todos nós já fomos purificados e lavados pela sua obra redentora. É graça sobre graça, é amor infinito do Senhor. Glórias sejam dadas ao Senhor. Mas nós temos senões na vida. Nós não alcançamos a impecabilidade. Qualquer doutrina que diga que o crente se tornou impecável, ela não é bíblica. É só ler 1 de João, né? Se dissermos que não temos pecado nenhum, e João está escrevendo para a igreja, está falando da igreja. Se dissermos que não temos pecado nenhum a nós mesmos, nos enganamos. E depois assim, e estamos fazendo Deus de mentiroso. É por isso que nós temos a contrição. E a vida do crente tem que ser uma vida contrita. Não é só no culto que a gente faz contrição, é todo dia. E nós somos instáveis. Mas o Senhor opera maravilhas. Porque o Espírito Santo, que foi derramado em nosso coração, ele vai aplicando, ele vai trazendo luz, ele vai trazendo consciência para identificar aquilo que precisa ser aprimorado, aperfeiçoado, lavado, retirado, extraído, buscado. Uma obra contínua de santidade sobre a nossa vida. Porque nós somos sim constituídos em povo santo do Senhor, mas santos pecadores. Esta condição simultânea de sermos ao mesmo tempo justo e pecador, como Lutero tão bem afirmou há mais de 500 anos, é a realidade da nossa vida espiritual, a obra da santidade. E o avivamento, ele tem essa qualidade de promover a santificação no nosso coração. Uma obra contínua do Espírito Santo, que vai aprimorando o nosso linguajar, o nosso pensar, o nosso viver, o nosso conviver. Porque viver é uma dádiva divina, conviver é uma experiência humana, e às vezes a gente vai bem na vida, mas não vai bem na convivência. E só pela obra santificadora do Espírito que nós vamos aprimorando os nossos relacionamentos. Eu tenho essa convicção. Quando Jesus diz assim, você, Pedro, vocês todos, vocês já foram banhados. Ele antecipa aqui a promessa que viria a se cauterizar já no dia imediato pelo derramar do seu sangue precioso, como profetas, como patriarcas já tinham obtido esta promessa muito tempo antes, para dizer, vocês estão banhados. Agora, cuida do pé, cuida do senão, cuida daquele pecado que volta e meia você tem se resvalado, e você deve ter a bem-aventurança de confessar o pecado e deixá-lo, abandoná-lo, não agasalhá-lo, não cultivá-lo. E é uma obra contínua do Espírito, que vai lavando o nosso pé, que vai lavando o nosso pé, mas não todos. Alguns ainda não passaram pelo chuveiro de Jesus. Alguns ainda não passaram pela lavagem plena do seu sangue, então não adianta lavar pé. Aí vira só santarrice, aí vira apenas um preceito religioso. Mas quem tem a vida de Jesus, o Espírito Santo vai trabalhando, vai moldando, vai melhorando, vai aperfeiçoando a nossa vida, e isso vai nos encaminhando numa vida avivada. Aviva a Bahia, aviva a Bahia hoje, aviva a Bahia sempre. Curve a sua fronte, vamos orar. Oh Deus, obrigado por essa tarde especial, que temos o privilégio de estar juntos, de ouvir a Tua voz,
de louvar o teu nome e sermos lembrados, ó Deus, dessas verdades espirituais. E esta é a nossa súplica, Senhor. Aviva a Bahia, aviva Salvador, aviva as igrejas, Senhor, que estão aqui representadas e tantas outras. Aviva o teu povo, ó Deus, com esta experiência que ao longo da história tu tens revelado, dado o teu grande amor para conosco. Em Cristo Jesus te pedimos. Amém.